Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida aqui. Vou ser muito breve no que eu vou falar para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 8, diz assim, vou tomar a leitura como de costume. 1 Samuel, capítulo de número 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, o segundo se chamava Abiás. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra que eu acabei de tomar leitura para a tua vida, percebe-se comigo que a Bíblia diz que Samuel, sendo velho, ele vai constituir seus filhos como juiz sobre Israel. A Bíblia diz que o primeiro chamava Joel, o segundo chamava Abiás. Só que a palavra do Senhor afirma no versículo número 3, vai dizer assim: porém os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele, ao contrário, aceitavam suborno, perverteram o direito e era avarento. Então percebe uma coisa, a Bíblia diz que os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele, ao contrário, aceitavam suborno. Então percebe, por que a Bíblia fala que os filhos de Samuel não andavam ao caminho do seu pai? Porque percebe, irmão, você toma a leitura, você vê que Samuel, ele era sacerdote, ele era juiz, ele era um homem instrumento na mão de Deus. Percebe, a Bíblia fala que toda a palavra que Samuel falava, nenhuma delas caiu por terra, tudo Deus cumpria. Então percebe que Abiás e Joel tinham um pai que era sacerdote, que era juiz, que era profeta, que era homem de Deus, mas a Bíblia diz que eles não seguiram a conduta do seu pai. Então percebe que o pai era o espelho para o filho, só que os filhos não seguiam o caminho do seu pai. Olha que interessante, irmão, presta atenção no que a Bíblia fala. A Bíblia fala, porém os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele. Então percebe, Samuel era o espelho para o filho dele. Samuel era referência para os filhos, só que os filhos não andam pelo caminho do seu pai. É pessoas que por mais que você é o espelho para ele não vai imitar sua conduta. Olha, Samuel era sacerdote, era juiz, era profeta, só que os filhos dele não andou pelo caminho do seu pai. Tinha o pai que era referência, tinha o pai que era o espelho, só que não andaram pelo caminho do pai. É pessoas que por mais que você é o exemplo para ele, não vai ser igual a você, não vai imitar sua conduta. Por mais que a gente é referência para a pessoa sabe que a gente é referência, mas não vai seguir o caminho que você segue. Olha o que a Bíblia fala, eles não seguiram o caminho do seu pai. Ou seja, não trilhou o mesmo caminho que Samuel. Samuel era o exemplo, só que os filhos fizeram o quê? Não seguiu o caminho do pai. Tem pessoas que por mais que você é exemplo, não vai imitar você, não vai ser igual a você. Jesus disse em João 5,19, se não me falha a memória, ele diz assim, verdade, verdade vos digo, o filho não faz nada que não veja o pai a fazer, porque tudo que o filho faz é que já viu o pai a fazer. Então percebe, tudo que o filho faz é que já viu o pai a fazer. Só que por mais que Samuel era o espelho, o que os filhos fizeram? Não seguiram o caminho do pai. Samuel até colocou os filhos no caminho. A Bíblia fala, Samuel colocou seus filhos para juízes sobre Israel, só que eles não seguiram o caminho do seu pai. Então percebe, Samuel até colocou no caminho, só que eles não seguiram. Por isso que a Bíblia diz, coloca uma criança no caminho que se deve andar e não se desvie dele até quando for velho. Então percebe, Samuel fez isso, só que os filhos não seguiram o caminho. Por mais que você coloque a criança no caminho, uma hora ele vai decidir o que ele quer. Quando ele crescer, ele vai decidir o que ele quer. Por mais que você mostre a verdade para ele, quando ele crescer, ele vai tomar a decisão própria. Percebe que Samuel colocou seus filhos como juízes, só que a Bíblia fala que eles não seguiram o caminho do seu pai. Por quê? Porque Samuel também era juiz. Samuel era sacerdote, era juiz, era profeta. Então percebe que Samuel tinha tudo isso, todos esses atributos, só que a Bíblia diz que os filhos de Samuel não andaram no caminho do seu pai. Olha que interessante, Samuel era referência, era espelho para o filho, tinha um pai, eles tinham um pai que era de fato um homem de Deus, só que não foi igual ao pai. Olha que tremendo isso, não seguiu o caminho do pai. Tem pessoas que por mais que você espelhe, ele vai decidir o que ele quer, não vai ser igual a você. Infelizmente é uma palavra chamada decisão, cada um decide o que quer. Os filhos de Samuel não quis decidir ser igual ao pai dele, não quis seguir o caminho de Samuel. Olha que tremendo isso. Só que eu acho interessante, no versículo número 4 vai dizer assim: então todos os anciões de Israel foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e seus filhos não andam nos seus caminhos. Por isso queremos que você nos constitua um rei para que nos governe, assim como acontece com todas as nações. Olha o que o povo falou para Samuel: Samuel, você está velho, a gente quer um rei, só que a gente não quer seus filhos, porque seus filhos não andam nos seus caminhos. Então percebe que o povo sabia que os filhos de Samuel não eram igual ao pai.
era diferente, era avarento, aceitava o suborno, perverter os direitos. O filho de Samuel era interesseiro no dinheiro, não era como Samuel. Samuel não era um profeta interesseiro, só que os filhos dele eram o que? Interesseiro, então não podia ser igual ao pai. Não tinha um coração igual ao de Samuel. Só que a Bíblia fala que o povo falou assim para Samuel: Samuel, a gente quer um rei, só que a gente não quer seus filhos. Por quê? Porque seus filhos não andam no seu caminho. Então percebe que o povo não queria um rei que perverteva o direito. O povo não queria qualquer um que reinasse sobre eles. Olha o que o povo falou para Samuel no 4. Ó Samuel, você está ficando velho e seus filhos não andam nos seus caminhos. A gente quer um rei. Então percebe, a gente quer um rei, mas a gente não quer seus filhos. Porque seus filhos não é um espelho para nós. A gente quer alguém que seja espelho. Deixa eu fazer a pergunta: você está sendo referência para a nação? Você está sendo referência no seu trabalho? Você está sendo espelho para as pessoas que estão ao seu redor? Porque percebe que o povo falou para Samuel: ó, a gente não quer seus filhos, porque seus filhos não andam nos seus caminhos. Então percebe que os filhos de Samuel não eram exemplo para a nação. Você tem que ser o exemplo, tem que ser referência. Deus te coloca no ambiente para você ser referência para esse alguém que está analisando você. Então percebe que eles falaram a Samuel: a gente não quer os seus filhos, porque seus filhos não andam nos seus caminhos. Então a gente já sabe que seus filhos não é boa peça. A gente não quer seus filhos, porque seus filhos é pervertidos, aceitam suborno, eles estão interessados no dinheiro, são corruptos. Então a gente não quer seus filhos. A gente quer alguém que seria igual a você, mas você não tem como você reinar sobre nós, porque você já está velho. Então percebe, e o povo fala assim: a gente quer, assim como acontece com todas as nações. Percebe que o povo queria um rei, por quê? Porque todas as nações tinham rei, e eles não tinham rei. Então eles queriam ser igual às outras nações. Estava querendo se igualar às outras nações. O problema do povo é se igualar com os outros. Aí que foi o problema do povo, não era tempo de pedir rei. Só que a Bíblia fala que eles queriam um rei, porque queriam ser igual às outras nações. Deus não te chamou para ser igual, Deus te chamou para ser diferença. Só que percebe que o povo falou assim: Samuel, a gente quer um rei, assim como acontece com todas as nações. Se você tomar leitura dessa passagem, você vai ver que não era tempo de levantar rei. Só que o povo queria ser igual às outras nações, ficou insistindo para Samuel: a gente quer um rei. Aí Deus falou assim: Samuel, dá um rei para esse povo aí, porque eles não estão recusando você, está recusando a mim. Percebe? Não era tempo de levantar rei. Só que o povo queria um rei. Por que o povo queria rei? Porque queria se igualar às outras nações. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas para se renovar. O povo queria se conformar com o mundo, irmão. Queria se conformar, queria ser igual às outras nações. Não, a gente quer um rei porque a gente quer ser igual às outras nações. Todas as nações têm rei, menos a gente. A gente quer um rei igual a eles. A gente quer ser igual às outras nações. Todo mundo tem rei aqui, por que a gente não tem? Só que eles tinham que entender que Deus não chamou ele para ser igual. Deus chamou o povo para fazer diferença. Não se iguale, faça diferença. Fica com essa palavra em nome de Jesus.